O menino mais novo. A ideia surgiu-lhe na tarde em que Fabiano botou os arreios na égua alazã e entrou a amansá-la. Não era propriamente ideia. Era o desejo vago de realizar qualquer ação notável que espantasse o irmão e a cachorra-baleia. Naquele momento, Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros, de perneiras, de bão e guarda-peito. Era a criatura mais importante do mundo. As rosetas das esporas dele tilintavam no pátio, as abas do chapéu, jogado para trás, preso debaixo do queixo pela correia, aumentava-lhe o rosto queimado. Fazia-lhe um círculo enorme em torno da cabeça. O animal estava selado, os estribos amarrados na garupa, e Sinhá Vitória subjugava-o, agarrando-lhe os beiços. O vaqueiro apertou a cilha e pôs-se a andar em redor, fiscalizando os arranjos lento. Sem se apressar, livrou-se de um coice, virou o corpo, os cascos da égua passaram-lhe rente ao peito, raspando o gibão. Em seguida, Fabiano subiu ao copiar, saltou na sela, a mulher recuou, e foi um redemoinho na caatinga. Trepado na porteira do curral, o menino mais novo torcia as mãos suadas, estirava-se para ver a nuvem de poeira que toldava as imburanas. Ficou assim uma eternidade, cheio de alegria e medo, até que a égua voltou e começou a pular furiosamente no pátio, como se tivesse o diabo no corpo. De repente, a cilha arrebentou e houve um desmoronamento. O pequeno deu um grito. Ia tombar da porteira. Mas sossegou logo. Fabiano tinha caído em pé e recolhia-se banzeiro e cambaio, os arreios no braço. Os estribos, soltos na carreira desesperada, batiam um no outro, as rosetas dos esporas tiniam. Sim, a Vitória cachimbava tranquila no banco do copiar, contando lêndias no filho mais velho, não se conformando com semelhante indiferença depois da façanha do pai. O menino foi acordar Baleia, que preguiçava a barriguinha vermelha descoberta, sem vergonha. A cachorra abriu um olho, encostou a cabeça à pedra de amolar, bocejou e pegou no sono de novo. Julgou-a estúpida e egoísta, deixou-a indignado. Foi puxar a manga do vestido da mãe, desejando comunicar-se com ela. Sim, a Vitória soltou uma exclamação de aborrecimento e, como o pirralho insistisse, deu-lhe um cascudo. Retirou-se zangado, encostou-se num esteio do alpendre, achando o mundo todo ruim e insensato. Dirigiu-se ao chiqueiro, onde os bichos bodejavam, fungando, erguendo os focinhos franzidos. Aquilo era tão engraçado que o egoísmo de Baleia e o mau humor de Sim a Vitória desapareceram. A admiração a Fabiano é que ia ficando maior. Esqueceu desentendimentos e grosserias. Um entusiasmo verdadeiro encheu-lhe a alma pequenina. Apesar de ter medo do pai, chegou-se a ele devagar, esfregou-se nas perneiras, tocou as abas do gibão. As perneiras, o gibão, o guarda-peito, as esporas e o barbicacho do chapéu maravilhavam. Fabiano desviou, desatento, entrou na sala e foi despojar-se daquela grandeza. O menino deitou-se na esteira, enrolou-se e fechou os olhos. Fabiano era terrível. No chão despido os couros, reduzia-se bastante, mas no lombo da égua alazã era terrível. Dormiu e sonhou. Um pé de vento cobria de poeira a folhagem das imburanas. Sim, a Vitória catava piolhos no filho mais velho. Baleia descansava a cabeça na pedra de amolar. No dia seguinte, essas imagens se varreram completamente. Os juazeiros do fim do pátio estavam escuros. Destoavam das outras árvores. Por que seria? Aproximou-se do chiqueiro das cabras, viu o bode velho fazendo um barulho feio com as ventas arregaçadas, lembrou-se do acontecimento da véspera. Encaminhou-se aos juazeiros, curvado, espiando os rastos da égua alazã. À hora do almoço, Sinhá Vitória repreendeu. Este capeta anda leso. Ergueu-se, deixou a cozinha, foi contemplar as perneiras, o guarda-peito e o gibão pendurados num torno da sala. Daí marchou para o chiqueiro, e o projeto nasceu. Arredou-se, fez tensão de entender-se com alguém, mas ignorava o que pretendia dizer.
A égua alazã e o bode misturavam-se, ele e o pai misturavam-se também. Rodeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu, arremedando Fabiano. A necessidade de consultar o irmão apareceu e desapareceu. O outro iria rir-se, mangar dele, avisar-se em a vitória. Teve medo do riso e da mangação. Se falasse naquilo, sim a vitória lhe puxaria as orelhas. Evidentemente, ele não era Fabiano, mas se fosse, precisava mostrar que podia ser Fabiano. Conversando, talvez conseguisse explicar-se. Pôs-se a caminhar, banzeiro, até que o irmão e Baleia levaram as cabras ao bebedouro. A porteira abriu-se. Um farto espalhou-se pelos arredores, os chocalhos soaram, a camisinha de algodão atravessou o pátio, contornou as pedras onde se atiravam cobras mortas, passou os juazeiros, desceu a ladeira, alcançou a margem do rio. Agora as cabras se empurravam metendo os focinhos na água. Os cornos trechocavam-se baleia. A tarefada latia correndo. Trepado na ribanceira, o coração aos baques, o menino mais novo esperava que o bode chegasse ao bebedouro. Certamente aquilo era arriscado, mas parecia-lhe que ali, em cima, tinha crescido e podia ver Fabiano. Sentou-se indeciso. O bode ia saltar e derrubá-lo. Ergueu-se, afastou-se, quase livre da tentação, viu um bando de periquitos que voavam sobre as catingueiras. Desejou possuir um deles, amarrá-lo com uma embira, dar-lhe comida. Sumiram-se todos chiando, e o pequeno ficou triste, espiando o céu cheio de nuvens brancas. Alguns eram carneirinhos, mas desmanchavam-se e tornavam-se bichos diferentes. Duas grandes se juntaram, e uma tinha a figura da égua alazã, a outra representava Fabiano. Baixou os olhos encandeados, esfregou-os, aproximou-se novamente da ribanceira, distinguiu a massa confusa do rebanho, ouviu as pancadas dos chifres. Se o bode já tivesse bebido, ele experimentaria decepção. Examinou as pernas finas, a camisinha encardida e rasgada. Enxergara viventes no céu. Considerava-se protegido. Convencia-se de que forças misteriosas iam ampará-lo. Boiaria no ar como um periquito. Pôs-se a berrar, imitando as cabras, chamando o irmão e a cachorra. Não obtendo resultado, indignou-se. Ia mostrar aos dois uma proeza. Voltariam para casa espantados. Aí o bode se avizinhou e meteu o focinho na água. O menino despenhou-se da ribanceira, escanchou-se no espinhaço dele. Mergulhou no pelame fofo, escorregou, tentou em vão segurar-se com os calcanhares, foi atirado para a frente. Voltou, achou-se montado na garupa do animal, que saltava demais e provavelmente se distanciava do bebedouro. Inclinou-se para um lado, mas, fortemente sacudido, retomou a posição vertical, entrou a dançar desengonçado, as pernas abertas, os braços inúteis. Outra vez impelido para a frente, deu um salto mortal, passou por cima da cabeça do bode, aumentou o rasgão da camisa numa das pontas e estirou-se na areia. Ficou ali estatelado, quietinho, um zum-zum nos ouvidos, percebendo vagamente que escapara a senhora da aventura. Viu as nuvens que se desmanchavam no céu azul, embirrou com elas, interessou-se pelo vôo dos urubus. Debaixo dos coros, Fabiano andava banzeiro, pesado, direitinho, um urubu. Sentou-se, apalpou as juntas doídas. Fora sacolejado violentamente, parecia-lhe que os ossos estavam descolados. Olhou com raiva o irmão e a cachorra. Deviam tê-lo prevenido. Não descobriu neles nenhum sinal de solidariedade. O irmão ria como um doido. Baleia, séria, desaprovava tudo aquilo. Achou-se abandonado e mesquinho, exposto a quedas, coices e marradas. Ergueu-se, arrastou-se com desânimo até a cerca do bebedouro, encostou-se a ela, o rosto virado para a água barrenta, o coração esmorecido. Meteu os dedos finos pelo rasgão, coçou o peito magro. O tropel das cabras perdeu-se na ladeira, a cachorrinha ladrou longe. Como estariam as nuvens?
Provavelmente algumas se transformavam em carneirinhos, outras eram como bichos desconhecidos. Lembrou-se de Fabiano e procurou esquecê-lo. Com certeza Fabiano e sinhá Vitória iam castigá-lo por causa do acidente. Levantou os olhos tímidos. A lua tinha aparecido, engrossava, acompanhada por uma estrelinha quase invisível. Àquela hora, os periquitos descansavam na vazante, nas touceiras secas de milho. Se possuísse um daqueles periquitos, seria feliz. Baixou a cabeça, tornou a olhar a poça escura que o gado esvaziara. Uns riachos miúdos marejavam na areia como artérias abertas de animais. Recordou-se das cabras abatidas à mão de pilão, penduradas de cabeça para baixo no caibro do copiar, sangrando. Retirou-se. A humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar, dormir. E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano. Matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura, ia crescer, espichar-se numa cama de varas, fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru. Subiu a ladeira, chegou-se à casa devagar, entortando as pernas, banzeiro. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga como pé de vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria no pátio assim torto, de perneiras de bão, guarda-peito e chapéu de couro, com um barbicacho. O menino mais velho e Baleia ficariam admirados. O menino mais velho. Deu-se aquilo porque sinhá Vitória não conversou um instante com o menino mais velho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de sinhá Terta, pediu informações. Sinhá Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais, e como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. O menino foi à sala interrogar o pai, encontrou-o sentado no chão, com as pernas abertas, desenrolando um meio de sola. Bota o pé aqui. A ordem se cumpriu, e Fabiano tomou medida de alpercata. Deu um traço com a ponta da faca atrás do calcanhar, outra diante do dedo grande. Riscou em seguida a forma do calçado e bateu palmas. Arreda! O pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali, rodando e timidamente arriscou a pergunta. Não obteve resposta, voltou à cozinha, foi pendurar-se à saia da mãe. Como é? Sinhá Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. A senhora viu? Aí sinhá Vitória se zangou, achou insolente e aplicou-lhe um cocorote. O menino saiu indignado com a injustiça, atravessou o terreiro, escondeu-se debaixo das catingueiras murchas à beira da lagoa vazia. A cachorra-baleia acompanhou naquela hora difícil. Repousava junto à trempe, cochilando no calor, à espera de um osso. Provavelmente não o receberia, mas acreditava nos ossos e o torpor que o embalava era doce. Mexia-se de longe em longe, punha na dona as pupilas negras, onde a confiança brilhava. Admitia a existência de um osso graúdo na panela e ninguém lhe tirava esta certeza. Nenhuma inquietação lhe perturbava os desejos moderados. Às vezes recebia pontapés sem motivos. Os pontapés estavam previstos e não se dissipavam a imagem do osso. Naquele dia, voz estridente de sinhá Vitória e o cascudo no menino mais velho arrancaram Baleia da modorra e deram-lhe a suspeita de que as coisas não iam bem. Foi esconder-se num canto, por detrás do pilão, fazendo-se miúda entre cumbucos e cestos. Um minuto depois, levantou o focinho e procurou orientar-se. O vento morno que soprava da lagoa fixou-lhe a resolução, erguirou-se ao longo da parede, transpôs a janela baixa da cozinha, atravessou o terreiro, passou pelo pé de turco, topou o camarada, chorando, muito infeliz, à sombra das cantigueiras. Tentou minorar-lhe o padecimento, saltando em roda e balançando a cauda. Não podia sentir dor excessiva, e como nunca se impacientava, continuou a pular, ofegando, chamando a atenção do amigo. Afinal, convenceu de que o procedimento dele era inútil. O pequeno sentou-se e acomodou nas pernas a cabeça da cachorra,
pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo de seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos. A baleia respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender. Todos o abandonavam. A cadelinha era o único vivente que lhe mostrava simpatia. Afagou-a com os dedos magros e sujos, e o animal encolheu-se para sentir bem o contato agradável. Experimentou uma sensação como a que lhe dava a cinza do borralho. Continuou a acariciá-la. Aproximou do focinho dela a cara enlameada. Olhou bem no fundo, os olhos tranquilos. Estivera metido num barreiro com o irmão, fazendo bichos de barro, lambuzando-se. Deixara o brinquedo e fora interrogar Sinhá Vitória. Um desastre. A culpada era Sinhá Terta. E na véspera, depois de curar com reza Espinhela de Fabiano, soltara uma palavra esquisita, chiando, o canudo do cachimbo preso nas gengivas banguelas. Ele tinha querido que a palavra virasse coisa e ficaria desapontado quando a mãe se referia a um lugar ruim, com espetos e fogueiras. Por isso, resingara, esperando que ela fizesse o inferno transformar-se. Todos os lugares conhecidos eram bons: o chiqueiro das cabras, o curral, o barreiro, o pátio e o bebedouro. Mundo onde existiam seres reais, a família do vaqueiro e os bichos da fazenda. Além havia uma serra distante e azulada, um monte que a cachorra visitava, caçando preás, veredas quase imperceptíveis na caatinga, moitas e capões de mato, impenetráveis bancos de macambira, e aí fervilhava uma população de pedras vivas e plantas que procediam como gente. Esses mundos viviam em paz, às vezes desapareciam as fronteiras. Habitantes dos dois lados entendiam-se perfeitamente e auxiliavam-se. Existiam sem dúvida em toda a parte forças maléficas, mas essas forças eram sempre vencidas. E quando Fabiano amansava brabo, evidentemente uma entidade protetora segurava-o na cela, indicava-lhe os caminhos menos perigosos, livrava-o dos espinhos e dos galhos. Nem sempre as relações entre as criaturas haviam sido amigáveis. Antigamente os homens tinham fugido à toa, cansados e famintos. Sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto, equilibrava o baú de folha na cabeça. Fabiano levava no ombro a espingarda de penderneira. Baleia mostrava as costelas através do pelo escasso. Ele, o menino mais velho, caíra no chão que lhe torrava os pés. Escurecera de repente. Os chiques-chiques e os mandacarus haviam desaparecido. Mal sentia as pancadas que Fabiano lhe dava com a bainha da faca de ponta. Naquele tempo, o mundo era ruim, mas depois se consertara. Para bem dizer, as coisas ruins não tinham existido. No giral da cozinha, arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. A sede não atormentava as pessoas, e à tarde, aberta a porteira, o gado miúdo corria para o bebedouro. Ossos e seixos transformavam-se às vezes nos entes que povoavam as moitas, o morro, a serra distante e os bancos de macambira. Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra, com certeza importante porque figurava na conversa de Sinhá Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria, invejoso. Inferno, inferno. Não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa ruim. E resolvera discutir com Sinhá Vitória. Se ela ouvisse dito que tinha ido ao inferno, bem, Sinhá Vitória impunha-se a autoridade visível e poderosa. Se houvesse feito menção de qualquer autoridade invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentara convencê-lo, dando-lhe um cocorote, e isto lhe parecia absurdo. Achava as pancadas naturais quando as pessoas grandes se zangavam. Pensava até que a zanga delas era a causa única dos cascudos e puxavantes de orelhas. Esta convicção tornava desconfiado, fazia observar os pais antes de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar Sinhá Vitória,
porque ela estava bem disposta. Explicou isto à cachorrinha com abundância de gritos e gestos. Baleia detestava expansões violentas. Estirou as pernas, fechou os olhos e bocejou. Para ela, os pontapés eram fatos desagradáveis e necessários. Só tinha um meio de evitá-los, a fuga. Mas às vezes apanhavam-na de surpresa. Uma extremidade de alpercata batia-lhe no traseiro. Saía latindo, ia esconder-se no mato, com o desejo de morder canelas. Incapaz de realizar o desejo, aquietava-se. Efetivamente, a exaltação do amigo era desarrazoada. Tornou a estirar as pernas e bocejou de novo. Seria bom dormir. O menino beijou-lhe o focinho úmido, embalou-a. A alma dele pôs-se a fazer voltas em redor da serra azulada e dos bancos de Mancambira. Fabiano dizia que na serra haviam tocas de sussuaranas e nos bancos de Macambira, rendilhados de espinhos, surgiam cabeças chatas de jararacas. Esfregou as mãos finas, esgaravatou as unhas sujas. Pensou nas figurinhas abandonadas junto ao barreiro, mas isto lhe trouxe a recordação da palavra infeliz. Diligenciou afastar do espírito aquela curiosidade funesta. Imaginou que não fizera a pergunta, não recebera, portanto, o cascudo. Levantou-se, via a janela da cozinha, o cocó de Sinhá Vitória, e isto lhe dava pensamentos maus. Foi sentar-se debaixo de outra árvore, avistou a serra coberta de nuvens. Ao escurecer, a serra misturava-se com o céu e as estrelas andavam em cima dela. Como era possível haver estrelas na terra? A cadelinha chegou-se aos pulos, cheirou, lambeu-lhe as mãos e acomodou-se. Como era possível haver estrelas na terra? Entristeceu. Talvez, Sinhá Vitória, dissesse a verdade. O inferno devia estar cheio de jararacas e sussuaranas, e as pessoas que moravam lá recebiam os cocorotes, puxões de orelhas e pancadas com bainha de faca. Apesar de ter mudado de lugar, não podia livrar-se da presença de Sinhá Vitória. Repetiu que não havia acontecido nada e tentou pensar nas estrelas que ascendiam na serra. Inutilmente, àquela hora, as estrelas estavam apagadas. Sentiu-se fraco e desamparado. Olhou os braços magros, os dedos finos, pôs-se a fazer no chão desenhos misteriosos. Para que Sinhá Vitória tinha dito aquilo? Abraçou a cachorrinha com uma violência que a descontentou. Não gostava de ser apertada, preferia saltar e espojar-se. Farejando a panela, franzia as ventas e reprovava os modos estranhos do amigo. Um osso grande subia e descia no caldo. Esta imagem, consoladora, não a deixava. O menino continuava a abraçá-la, e Baleia encolhia-se para não magoá-lo, sofria a carícia excessiva. O cheiro dele era bom, mas estava misturado com emanações que vinham da cozinha. Havia ali um osso graúdo, cheio de tutano e com alguma carne.